Olá, gente, boa noite a todos. Hoje, domingo, 30 de agosto de 2015, são 21 horas e 48 minutos na cidade do Rio de Janeiro. Temperatura no bairro da Abolição em torno dos seus 26 graus. A gente começa o nosso plantão Trovoada do Tempo, edição do início da semana, para comentar sobre o que deve acontecer nas próximas horas e também nos próximos dias aqui no Rio de Janeiro. A gente está aí com uma situação de uma massa de ar quente e seco que está predominando em toda a região sudeste, região sul, e inclusive também na parte da região centro-oeste. E essa massa de ar quente e seco está contribuindo para que a umidade relativa do ar, a URA, ela baixe bastante nas horas mais quentes do dia e também aconteça de uma forma que ela contribua para o aumento da temperatura na maior parte do dia. E quando acontece nas horas mais frias do dia, seja nas horas por volta assim da noite, em madrugada, a temperatura ela cai bastante, sendo que no Rio de Janeiro ela não tem caído muito a temperatura, ela tem variado nas partes mais elevadas do Rio de Janeiro, em todos os seus 16 a 7 graus, ali no lado da Boa Vista, e numa parte da cidade variando entre 19 até 21 graus, ou seja, uma temperatura que está bem acima do que realmente pela estação deveria estar marcando. De qualquer forma, a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um dia muito quente hoje, temperatura variando aí dos seus 33 graus, na média da máxima temperatura da cidade, e amanhã não vai ser diferente e muito menos na terça-feira. A temperatura deve até se elevar mais, a temperatura deve atingir aí todos os seus 34 a 35 graus na segunda-feira e terça-feira a gente vai atingir aí temperatura por causa da pré-frontal entre 36 a 37 graus. E isso tudo em decorrência aí da aproximação de uma frente fria que deve estar chegando aqui na cidade a partir de terça-feira na parte da tarde e na parte da noite, podendo causar aí algumas rajadas de vento que podem ser até fortes, variando aí de 60 até 80 km por hora. Algumas regiões podem até passar até disso, porque não registrar temperaturas não. Até registrar rajadas de vento, pelo menos com velocidade acima de 80 km por hora. Então 90 pode até registrar alguma localidade de Santa Cruz, Foz, Copacabana. São regiões onde são registradas rajadas de vento com velocidade superior à média do que é registrada aqui na cidade do Rio de Janeiro. Bom, então essa frente fria deve chegar na cidade entre terça e quarta-feira, e na quarta-feira o tempo já amanhece nublado, com possibilidade de chuva. Algumas pancadas de chuva podem acontecer de moderada a forte na cidade quando essa frente fria ela chegar aqui no Rio de Janeiro. E durante a quarta-feira já tem a temperatura variando aí na massa de seus 26 graus. Ou seja, a gente deve ter aí até pelo menos terça-feira. Quem quiser aproveitar, curtir uma praia, pode curtir sem problema algum, que dá garantia tanto para segunda e na terça-feira, porém, já na parte da tarde de terça-feira, inclusive à noite, podemos ter aí uma mudança de tempo com rajadas de vento em relação à velocidade que eu tinha citado, de 60 até 80 km por hora. Então, atenção em relação a essa mudança de tempo e também alguma questão de chuva que pode vir forte na noite, final da noite de terça-feira e também entre a madrugada e manhã de quarta-feira. Ok, gente? Então é isso que eu tenho para falar para vocês no nosso plantão Trovoada do Tempo. E vou deixar aqui a animação ela acabar desenvolvendo. Só para mostrar aqui para vocês como deve chegar. Se a gente fez, deve ter aí um jato de ar em médios níveis que está favorecendo aqui a formação de uma baixa pressão atmosférica entre Paraguai e norte da Argentina e também parte aqui do oeste do Rio Grande do Sul e também no Uruguai. Essa formação de um possível sistema de baixa pressão atmosférica vai favorecer aí a chegada aí dessa frente fria. Essa frente fria, como eu havia falado para vocês, ela vai vir até com uma moderada intensidade, ou seja, vai causar uma queda de temperatura no sul do país e pegar também um pouco dessa queda de temperatura aqui na região sudeste. O Rio de Janeiro deve ser atingido não muito com essa massa de ar polar, essa queda de temperatura deve estar acontecendo mais para São Paulo, mas deve pegar um pouco dessa massa de ar polar sim, baixando essa temperatura. A gente deve ter uma temperatura pelo menos até a quinta, sexta-feira aí,
pelo menos assim, um pouco mais amena do que tem registrado entre sábado, inclusive hoje, e que será registrada na segunda, terça-feira. Então já deve estar amenizada aí na temperatura, já que a chegada dessa massa de ar polar com o centro dela em todos os seus 1030 hectopascais vai gerar ventos que vão do oceano para o continente e através dessa maratimidade vai contribuir para que a temperatura ela abaixe tanto a máxima como também a mínima. A mínima nem tanto vai ter uma queda de temperatura tão efetiva, mas pelo menos vai dar um refresco aí nesse calorão aí que aconteceu hoje domingo e vai acontecer tanto na segunda e na terça-feira, tá ok? Então, gente, desejo a vocês aí uma boa noite, bom início de semana a todos. E fique ligado aí no próximo Rodão Trovoado do Tempo, que deve ser na próxima quarta-feira, no dia 2 de setembro. Então, virando o mês 2 de setembro, no horário das 23 horas, ou seja, 11 horas da noite. Então, gente, com Deus e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.